Olá, no programa de hoje, Saúde e Cidadania, nós vamos falar sobre os cuidados com as doenças do coração. E a gente conversa com o médico especialista na área, que é Dr. Luciano Maia de Mello, que tem mestrado na área de clínica e cardiologia. Dr. Luciano, bem-vindo ao nosso quadro Saúde e Cidadania. Para a gente começar, quais as principais doenças do coração? Em termos para a população geral, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar principalmente com a hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença muito comum, de fácil diagnóstico e que pode ser controlada facilmente se a pessoa estiver bem orientada, fazendo sua dieta, tomando sua medicação, fazendo sua atividade física. A hipertensão arterial é a principal causa de acidente vascular cerebral e é o principal fator de risco também para a doença arterial coronária. E é uma doença de simples diagnóstico, apenas com a aferição da pressão você pode chegar ao diagnóstico e tratar de forma correta. Esta, eu acho que é como se fosse uma epidemia no mundo, que é a hipertensão arterial. Eu acho que, em termos para a população, a principal preocupação seria essa, porque a hipertensão arterial é um fator de risco para outras doenças, tipo a doença arterial coronária, que causa infarto agudo miocárdico, que causa o acidente vascular cerebral. Então, a principal doença, eu acho, em termos de população em cardiologia, seria tratar bem a hipertensão arterial sistêmica. Existe uma idade limite para que a população comece a se preocupar com as doenças do coração? Eu acho que deveria haver uma conscientização de que a prevenção da doença cardíaca começasse desde a infância. O indivíduo em casa dando a seus filhos alimentação pobre em gordura, pobre em sal, estimulando a atividade física, tirando os meninos da frente do videogame, de modo que eles, desde a infância, é que nós devemos nos preocupar com as doenças cardiovasculares. E aí há um eterno, até o fim das nossas vidas, a gente está sempre fazendo a prevenção da doença, porque prevenir é muito mais fácil do que tratar e é mais barato. Quais os riscos da automedicação para o coração? Eu acho que é um grande risco, porque as pessoas tomam remédio sem saber seus efeitos colaterais, sem saber por que estão usando, e de repente, em vez de ele estar oferindo algum benefício, muito pelo contrário, eles podem estar se prejudicando e de forma até muito grave. Por exemplo, o indivíduo que vai usar uma droga antihipertensiva, e a pressão dele é normal, mas porque uma vez ele foi ao consultório e essa pressão deu alta e o amigo disse que quem tem pressão tem que tomar remédio, e ele toma o remédio, essa pressão cai demais e com essa queda demais da pressão ele pode ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, a automedicação deve ser totalmente banida. O indivíduo deve fazer uma consulta para ver a real necessidade do uso ou não de remédios. Com a chegada do verão, tem aquela corrida para as academias para fazerem exercícios físicos. Quais os riscos que essa população corre está praticando essas atividades sem procurar antes um cardiologista? Fazer exercício físico é sempre muito bom. Mas fazer o exercício físico, como qualquer atividade que a gente faça na vida, incorre em benefícios e incorre em riscos. O indivíduo só deve ingressar numa atividade física após uma avaliação médica. Não tem sido raro a gente ver na televisão atletas que jogam futebol e morrem subitamente no campo. Porque existem patologias que podem levar à morte súbita. Existem os hipertensos que não sabem que tem pressão alta, vão para a academia, entram na academia sem uma devida orientação, as turmas são extremamente heterogêneas, as pessoas, no dia que entram, participam de uma aula comum a todos, e com isso pode ter riscos muito grandes para a saúde. Volto a dizer, fazer exercício é muito bom, deve fazer parte do cotidiano nosso. Mas isso só deve ser feito após uma avaliação criteriosa do médico, se possível, o cardiologista. Está tramitando na Assembleia Legislativa aqui da Bahia um projeto que obriga academia de ginástica, clubes, ginásio de esporte a expor uma placa avisando sobre os riscos dos anabolizantes. Para o coração, quais são os riscos aí quem usa esse tipo de substância? Eu acho isso uma iniciativa maravilhosa. E deveriam ter outras mais, tipo, diminua seu consumo de sal, beba com extrema moderação,
faça exercício regular. E o uso de anabolizantes, isso é uma coisa artificial, onde você pode ter danos seríssimos à sua saúde com esse uso dos anabolizantes. O paciente pode desenvolver insuficiência renal, problemas cardíacos, inclusive. Então, essa situação eu achava que deveria ser reforçada e reforçada. Eu dou parabéns a essa iniciativa da Assembleia de estar colocando esses avisos, porque muitas vezes são adolescentes, são adultos jovens que querem ficar com o corpo artificialmente bonito, e isso pode trazer no futuro para eles, ou mesmo no presente, um grave dano para a saúde deles. Para quem está nos acompanhando, que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, como ele deve se portar de agora em diante dessas dicas, qual o maior cuidado, principalmente na alimentação? Principalmente o baiano gosta muito de feijoada, esse feijão aí com muita gordura. Qual a maior recomendação para essa pessoa que quer viver bem e cuidar bem do seu coração? Bem, nós estamos agora no verão, a situação é extremamente de calor intenso. Então, a primeira coisa é que o indivíduo esteja sempre muito bem hidratado. Em relação às comidas, procurar sempre as comidas que sejam pobres em gorduras saturadas. Porque, com isso, você diminui o seu nível, não deixa aumentar o nível do seu colesterol. Procurar estar se alimentando com frutas, líquidos, os queijos, ricota, cottage, queijos que são pobres em gordura. Não usar manteiga, usar margarina que não tenha gorduras trans. Então, as gorduras trans são as gorduras que são ruins para o coração. É evitar o leite de coco, que na nossa cultura é muito comum, é evitar o azeite de dendê. Essas duas substâncias são muito aterogênicas, ou seja, podem formar aterosclerose, pode propiciar a formação de placas nas nossas coronárias, nas nossas artérias, e isso será um dano muito forte para a nossa saúde. Então, procurar sempre o bom senso. Comer pouco 6 vezes por dia. Pequenas refeições 6 vezes por dia. As grandes refeições não fazem bem à saúde. Então, comer frutas, verduras, pouco arroz, pouco feijão, pouca carne e bastante líquido. Comer sempre pouco. Vive muito quem come pouco. Pequenas refeições fazem bem à saúde. Faz 6 pequenas refeições, é um grande investimento na saúde. Outra coisa que é importante, toda vez que o indivíduo for ao médico e que ele prescrever uma dieta, prescrever as medicações, não encare aquela dieta e aquela medicação como uma restrição que o médico está colocando para a sua vida. Mais uma obrigação que você teria a cumprir na sua vida. Pense que aquilo você está fazendo um investimento para a sua qualidade de vida, um investimento para a sua saúde. Isso muda muito a conotação. Eu não estou cumprindo ordem, eu estou investindo em mim para oferir maior saúde e melhor qualidade de vida. Eu acho que esse é um aspecto muito importante para as pessoas refletirem. Eu não estou cumprindo ordem, eu estou investindo na minha saúde. Eu estou fazendo o que é bom para mim. Minha medicação, minha dieta, minha mudança de hábitos com atividade física. Banir totalmente, não faz sentido nenhum cigarro na vida de ninguém. Eu acho que isso é muito importante.